Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de abril de 2023. São 8 horas da manhã e a semana começa quente. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se mantém o arquivamento das investigações da CPI da Covid contra Bolsonaro. Isso significa, basicamente, que o pior dos crimes cometidos por Bolsonaro pode não ficar impune. A sociedade já dava de barato que o Bolsonaro ia se safar das mortes que ele causou na pandemia, propondo remédios fajutos contra a doença, como a cloroquina, etc., estimulando as pessoas a se aglomerarem, combatendo o uso de máscaras, estimulando as pessoas a não se vacinarem. Por exemplo, hoje no Brasil, várias doenças já erradicadas correm risco de voltar, entre elas a paralisia infantil, porque as famílias evangélicas influenciadas por Bolsonaro estão parando de vacinar os seus filhos, pararam em grande parte e continuam parando. É um crime de lesa humanidade e o STF decidiu que isso pode não ficar assim. Quem determinou o arquivamento dos processos contra Bolsonaro por genocídio e outros crimes na pandemia foi o ministro Dias Toffoli, aquele que deve ser provavelmente um dos maiores erros de Lula na indicação ao STF. Ele foi, inclusive, advogado do PT e se mostrou uma decepção, se aproximou de militares. Foi um desastre, tem sido um desastre a gestão de Dias Toffoli. E aqui um dos piores erros que ele cometeu certamente foi anular, com o pedido do Augusto Aras, o procurador-geral da República que Bolsonaro controlava com mão de ferro, foi extinguir os processos contra o Bolsonaro por conta do que ele fez na pandemia. Mas isso pode mudar. O plenário do STF vai analisar, a partir da semana que vem, se vão ser arquivadas mesmo 2 investigações contra Bolsonaro e aliados dele e que foram abertas a partir de pedidos da CPI da Covid. Em março, Toffoli arquivou os processos seguindo o posicionamento da PGR, do Augusto Aras, que afirmou que não havia indícios que justificassem a abertura de inquéritos, o que é uma loucura. Para quem acompanhou o posicionamento de Bolsonaro na pandemia, fica difícil até de acreditar que alguém tenha dito uma coisa dessa. O homem provocou aglomeração, incentivava as pessoas a não se vacinar, diz que tomar vacina causava AIDS. E aí, com tudo isso que ele fez, não está sendo processado até hoje por tudo que ele fez na pandemia. Agora, os demais ministros do STF, além do Toffoli, vão decidir se as decisões dele devem ser mantidas ou não. O julgamento está previsto para ocorrer entre os dias 28 de abril e 8 de maio no plenário virtual, sistema pelo qual cada ministro deposita seu voto. As investigações preliminares foram abertas em novembro de 2021 pela PGR, seguindo as recomendações do relatório final da CPI da Covid, encerrada um mês antes. Em um dos casos, o Bolsonaro foi acusado pelos membros da comissão de cometer infração de medida sanitária preventiva por não utilizar máscara. No outro, então, o presidente era suspeito do crime de causar epidemia, ao lado de seus ex-ministros Walter Braga Neto, da Casa Civil, Pazuello, da Saúde, Queiroga, depois da Saúde, entre os outros aliados e membros do governo.
Nos dois procedimentos, no entanto, a PGR considerou que havia uma ausência de indícios mínimos de que Bolsonaro e seus aliados teriam incorrido em qualquer prática delitiva. É uma barbaridade e o país vai respirar aliviado se um crime da gravidade daqueles que Bolsonaro cometeu, se crimes da gravidade daqueles que Bolsonaro cometeu durante a pandemia forem punidos. Porque morreram 700 mil pessoas e estudos dizem que poderiam ter morrido metade desse número se Bolsonaro não tivesse feito o que ele fez. E essa você vai gostar. Sumiram 83 móveis do Palácio da Alvorada depois da passagem do furacão Bolsonaro-Michele por aquele local. A Michele diz agora que os móveis tirados do Alvorada eram seus e cutuca Lula e Janja. Mas onde ela morava? Num palácio para ter 83 móveis? E então aí a gente é esbofeteado novamente pelo casal Bolsonaro e pela debochada primeira-dama que trata a República como se fosse o seu salão de beleza. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falou neste domingo em vídeo postado no Instagram sobre os móveis do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, e ainda atacou o Lula e a primeira-dama Janja por conta de terem reposto os móveis que os Bolsonaro destruíram ou roubaram. Michele disse que os móveis removidos do Alvorada eram de sua família. Ela afirmou que pertenciam à casa em que ela, Bolsonaro e a filha do casal moravam no Rio. Mas são 83 móveis. Qual é a residência que comporta 83 móveis? São 8 dezenas de móveis e mais um pouquinho. Seja o que for, é preciso ter um palácio para acomodar todos esses móveis. O pedido para levar os móveis teria sido da filha dela. Imagina, a filha dela, 10 anos, queria todos aqueles móveis, mais de 80 móveis. Mamãe, leva 83 móveis para o palácio? Sem citar nomes, a Michele ainda cutucou Lula e a Janja, dizendo que não querem viver no simples, tá? Como se tivesse alguma simplicidade. Todo mundo viu o que os Bolsonaro fizeram, não é? Joias para lá, joias para cá. E, na verdade, o que o Lula fez e a primeira-dama fizeram foi recolocar móveis que tinham sumido, que estavam faltando móveis. E a nova líder do PL Mulher, a mulher de Bolsonaro, diz que existe um setor de patrimônio que fiscaliza e cuida de todos os móveis. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada, ironizou, sempre debochando, né? Tratando dessa forma, mas a vez dela vai chegar, podem ter certeza. E a blitz eleitoral da Polícia Rodoviária Federal pagou, colocou o mais efetivo de agentes para tentar barrar eleitores do Lula no Nordeste, onde o Lula era forte. E sai agora o mapa de tudo isso, né? Aqui você tem o mapa. Nos pontos vermelhos do mapa, você tem onde houve mais operações da Polícia Rodoviária Federal para parar o eleitorado do Lula no Nordeste. Então, por exemplo, no Amazonas, destacaram mais 9 policiais para trabalhar. Aqui você tem mais 45 no Pará, mais 9 no Acre, mais 45 no Maranhão, mais 12 em Tocantins. Na Bahia foram mais 90 policiais para impedir os eleitores do Lula de votarem. Em Minas Gerais, mais 100, que era um local onde Lula estava forte e era importante em Minas Gerais. Então aí vai se desenhando um dos golpes mais claros, mais desavergonhados da história, com a Polícia Rodoviária Federal sendo usada para impedir eleitores de votar. O Estado brasileiro impediu eleitores de votar, ou pelo menos tentou impedir. E a defesa de Lula
representa quase 2/3 dos processos do Zanin e a mídia está agindo de uma forma maluca para tentar impedir o Zanin. Há uma preocupação muito grande da mídia em barrar a ida de Zanin para o STF, e com isso, como sempre, o que acontece? A mídia acaba contando com a ajuda de setores da esquerda que ficam com essa história de que o Lula tem que botar uma mulher, outros dizem que tem que botar um negro, outros dizem que tem que botar uma mulher negra. O problema é que o Lula foi o único presidente, pelo menos da redemocratização, que indicou um negro para o STF. Agora querem colocar nas costas dele a responsabilidade de não ter negros no STF. Não tem, porque aquele que ele colocou se aposentou depois de fazer um monte de coisa errada, de colaborar com o avanço da extrema-direita no país, atacando o PT, inflando o antipetismo, né, o Joaquim Barbosa. Então o Lula, que nesta semana tome logo essa decisão, indique logo o Zanin, que é muito importante que a gente tenha um garantista do calibre dele no STF para ajudar a barrar a extrema-direita no Brasil. E o Lula quer que falem dele, falem mal, falem bem, mas falem de mim. E é o que o mundo está fazendo. Veja que a visita do Bolsonaro à Rússia, logo que estava para estourar a guerra da Ucrânia, foi recebida com grande frieza. O Bolsonaro foi lá puxar o saco do Putin, tentar agradar o Putin, e a imprensa internacional nem deu bola. E a visita do Lula à China está sendo um sucesso de público e de crítica. E a importância que a China deu ao Brasil e a importância que o Brasil de Lula está tendo no cenário internacional. Aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas, não só as que não gostam de Lula e do PT, como as que gostam, a maioria das pessoas não tem nem ideia de quanto o Lula está bombando o mundo afora. E o caso das joias fez sumir o tal ministro das Minas e Energia que traficou, que contrabandeou as joias da Michele Bolsonaro para dentro do país. Ele sumiu do cenário, inclusive, de um clube de elite no Rio, que ele costumava frequentar. E 100 dias após os atos de 8/1, o Brasil ainda tem quase 300 presos, 100 homens e 80 e tantas, 200 e tantos homens e 80 e poucas mulheres, e um prejuízo militar, milionário, golpe a apurar. Então, na verdade, o que há é um saldo aqui de gente que vai ter que ser julgada agora, vai ter que haver um grande mutirão, e a lição histórica que vai ficar desse episódio. A aposentadoria vai passar a sair em 45 dias no país, promete o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele afirma que vai dispensar a avaliação do INSS quando houver parecer de outros órgãos do governo sobre o direito dos segurados, e promete agilizar a concessão de benefícios até o fim do ano. Só para lembrar, é o seguinte: Lula, nos seus 2 primeiros governos, e depois a Dilma, acabou com as filas no INSS, sobretudo as filas na aposentadoria. Eles sabem como fazer e vão fazer de novo. E Lula é aconselhado a indicar Zanin para evitar logo o desgaste, porque quanto mais demora a indicação do Zanin, pior fica, porque vão surgindo, inventando moda, e a mídia já decidiu que quer qualquer um lá, menos o Zanin, que é alguém que terá facilidade para ser aprovado pelo Senado. Então o Lula deveria, na opinião do Blog da Cidadania, o Lula deveria indicar logo o Zanin e acabar com essa história. E o PT decidiu que vai cumprir o acordo do Lula com o Boulos. O Boulos apoiou o Lula em 2022, o PSOL abriu mão da candidatura a presidente a 2022 e apoiou o Lula, com o compromisso do Lula de que apoiaria o Boulos para prefeito de São Paulo.
E o PT não estava querendo aceitar esse acordo, mas realmente seria o fim, né? O Lula ficaria desmoralizado. Então o PT agora aceitou cumprir o acordo e o Boulos vai ser o candidato da esquerda em São Paulo. E parlamentares vão cobrar explicação da BIM sobre a contratação de uma empresa israelense para espionar adversários do Bolsonaro, né? Esse caso ainda vai demorar, tudo caminha muito lento, os militares vão tentar empurrar com a barriga, mas é preciso ir até o fim, porque a função da Agência Brasileira de Inteligência era espionar brasileiros. E a investida da oposição contra ministros de Lula tem sido tão grotesca que até os bolsonaristas estão reclamando, até porque os ministros de Lula são ultra preparados, e aí os bolsonaristas vêm com agressões, com piadinhas, com gracinhas e levam invertidas fortes. Então os próprios bolsonaristas aí estão dizendo que, olha, nós não estamos fazendo bonito nessa história, estamos nos dando mal e vamos rever a estratégia. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.